Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E galera, primeiramente eu quero dizer que eu vou ficar devendo a pauta nacional para essa semana. Semana que vem eu compenso. Não era para ficar devendo, mas tô devendo. Mas hoje eu vou fazer um negócio diferente. Eu tentei na primeira vez, não deu muito certo. Mas vou tentar agora de novo. Que é fazer uma pauta dando um mini resumo de leiturinhas. Tá, eu vou tentar fazer de uma maneira que fique legal. Prometo que vai ficar bom, são outros 500, vocês me digam aí depois o que vocês acharam. Mas eu vou tentar dar um update nas minhas leituras do mês, tá? Então eu vou comentar algumas coisas que eu li, vou comentar algumas coisas gerais, assim, também da correria, porque às vezes é legal fazer esse tipo de episódio. E assim, gente, eu vou no meu ritmo. Tá, porque tem muita coisa aqui que eu vou falar que poderia virar episódio, mas não vai virar episódio logo de cara. Então assim, gente, eu vou por ordem, primeiramente. Eu tô aqui com minhas leituras. E eu vou falar que até o presente momento, no momento da gravação desse podcast, que é no dia antes dele sair, eu já tenho um total de 13 obras lidas, tá? Isso se contando 2 livros. São 13, são 2 livros, 11. Dos 11 você divide aí um quadrinho, né, um quadrinho espanhol, e o restante aí é manhua ou mangá, tá? Então vamos primeiro, eu ia começar dos livros, mas eu sinto que não vai funcionar muito bem. Então eu vou começar primeiro do que eu já dei uma mesma maratonada, olha eu me perdendo. Que eu acho que assim, pra mim já é um destaque, tá? Inclusive eu não sei por que eu esnobei na época que saiu. Apesar de eu ter achado as capas muito top, eu esnobei muito foda, tipo, muito hard mesmo. E agora eu me arrependo um pouco, porque eu quero fazer resenha dele quando eu terminar. Assim que der, eu já vou fazer, tem podcast de Terraforma, se eu deixar adiantado. E assim, gente, não é minha primeira leitura do mês, mas a leitura assim de destaque até o presente momento é a minha mini maratona de Priest. Que pra quem não conhece, tem uma adaptação em live action. E a ideia do mangá, do manhua, que ele é coreano, ele é um padre. Ele é um padre que vendeu a alma dele pro Gaganais, pro Belial, porque a esposa dele foi de base por conta de outro Gaganais. Entendeu? Que é o Temozarela. E a gente vai acompanhar esse padre agora que ele fez lá o Pactão, né? Nesse primeiro volume a gente acompanha essa jornada dele em busca de vingança. E cara, é um bagulho, tipo, terrorzão, assim, ó, terrorzão com ação e tananã, um misto de faroeste, papapá, tanto que a versão que eu peguei foi a americana do Tokyo Pop. E o primeiro volume da edição deles compila as 3 primeiras edições, que são literalmente a história que inicia do Ivan Isaac, né, que é o padre que perdeu a mulher que ele amava. Devido a ele perder essa mulher que ele amava, ele meio que vai pra se vingar, né, do grande demonhão lá, o Temozarela. Ele decide que ele vai por uma jornada de vingança e tal. E cara, é muito interessante a vibe, porque assim, o autor ele consegue entregar uns negócios muito bom. Então, por exemplo, você tem páginas que tipo, é uma página só. Do que eu lembro, ele não chega a usar página dupla, mas são páginas que são muito bem utilizadas. O clima de terror ele funciona muito bem, os momentos de ação eles são muito empolgantes, e no fim ele é um manhua interessante. Tanto que eu terminei o 3º volume. No 3º volume, quando ele termina, ele tem um cliffhanger, porque a gente vai pro futuro. No futuro tem um outro padre que é chamado pela galera que pesquisou as histórias da seita do Temozarela, e eles têm o diário do Ivan, né, e aí esse outro padre fica incumbido de ler. Eu parei aí, tenho que voltar. E mano, é muito interessante. Tipo assim, eu lembro que na época que saiu, porque ele saiu aqui no Brasil pela editora Lumos, ela publicou 2 manhua, né, que foi eu acho que foi mais coisa, mas tem o Planet Blood, que eu lembro, e o Priest. O Priest meio que eu caguei e andei, depois eu vi que tinha filme, mas pelo pouco que eu vi, o filme é muito diferente da essência do próprio quadrinho, então é muito interessante você ler o quadrinho. Sem contar que se você pegar a edição em inglês, as capas do Tokyo Pop são uma sacanagem, cara, é uma putaria de bonita. Já a versão brasileira, ele pegava imagens internas, então tipo assim, você via a arte do autor, que se não me falha a memória é Hyung Min Hu. Se não me falha a memória, é Hyung Min Hu. E cara, o cara desenha muito, tipo, ele entrega um trampo muito da hora.
Eu não vi a versão nacional, então não posso falar muito, mas na versão americana é muito legal também, porque eles têm balões específicos pro Ivan, tem balões específicos pro Belial e assim sucessivamente, então é bem interessante. É o tipo de mangá manhwa que eu recomendo pra quem curte um terror, pra quem curte um western. Se você viu o filme e quer ler o material base, até recomendo, porque muito provavelmente o material base é muito melhor. Tá, e é bem empolgante, por isso que ele já vira minha leitura de destaque de fevereiro até o presente momento. Podendo mudar. Minha segunda leitura, né, de destaque é um que eu terminei hoje, cara. A primeira parte da resenha saiu na data de hoje, né, 12 de fevereiro. Estou completando aqui o episódio. E a segunda deve sair na semana que vem, que é As Inseguranças de Sumizuki. Que é um mangá que a Mitos lançou em 2 volumes. Ele é um mangá muito interessante, que ele conta a história da Sumizuki, que é uma menina que ela tem, assim, claramente ela tem depressão, tem alguns outros fatores ali que envolvem a depressão, espectros dentro, insegurança, ela tem uma fobia social muito forte, você percebe isso, e a história é muito interessante, porque eu fui ler esperando uma comedinha boba e tal, e cara, é um soco no estômago, tipo assim, os dilemas que ela enfrenta, as inseguranças, a forma como ela vê o mundo, como ela acha que tá sempre incomodando, isso é muito, assim, forte. Mas a maneira como o mangá opta por trabalhar isso é uma maneira sem firulas, sem tipo assim, ficar amaciando, pondo colorido e tal, mas ele também não tenta ser pesado. Ele é um mangá que dá pra você ler tranquilo, mas você sente o baque. Se você passa por isso, ou se você conhece alguém que passa, você sente o baque em muitos momentos. E é uma história que é muito boa. Entende? Ela é muito acima da média, se a gente for colocar nesses padrões, porque ela consegue dosar bem a forma como ela quer trabalhar os desenhos fofinhos, mas ao mesmo tempo um tema um pouco mais sério. E ao longo dos 2 volumes a gente vai vendo essa personagem, não diria superar a depressão, mas ela entender que, tipo assim, ela não tá presa num mundo preto e branco, tá ligado? Ela tem uma brecha pra sair, pra ver a luz do sol, né, e pra seguir adiante, por mais que ela não saiba pra onde vai. Então, assim, é uma história muito interessante, ela tem um final muito legal, eu gostei, mas, assim, ele pega muito forte, tipo assim, você não tá esperando e você olha quando você faz, meu Deus, tomei um baque. Então, assim, é um mangá muito bom. São 2 volumes, né, eu admito que eu peguei por um motivo muito simples chamado, passei naquelas barraquinhas de livro e, tipo, dava 15 conto os 2 volumes, eu falei, vou levar. Peguei os dois pelo preço de um. E valeu muito a pena, cara, não me arrependo. Foi uma leitura assim que nesse primeiro momento me marcou muito. Agora, outras 2 leituras. Agora é leitura de livro, que eu vou falar das 2 bem rapidão. Aqui pros livros eu vou falar bem rápido. Primeiro porque, no caso do primeiro livro, que é o chocolate quente às quintas-feiras, já tem resenha no meu Instagram. É um livro muito bonito. Ele é um dos motivos que faz, quando eu falo de literatura japonesa, eu falar que eu gosto. Porque ele é uma série de historinhas curtas sobre um tema, sobre uma ótica, né, que começa num café lá em Tóquio. Isso vai indo, né, passa por Tóquio, de Tóquio vai para Sydney, Austrália, e depois volta para Tóquio. E a forma como essa questão é amarrada é muito boa. É muito empolgante a forma também como a narrativa trabalha, né, os personagens, como eles criam pontes entre os personagens, que você, leitor, vai ficando mais interessado, entende? Então, assim, é um livro muito gostoso de ler. O seguinte, vocês já sabem, porque tem episódio aqui no Comentando, que é o Rambo, que eu amei, tipo assim, mano, sensacional. É um livro que, puta, nada do que eu diga vai, tipo assim, ser diferente do que eu já falei no podcast, do que eu falaria se você estivesse na minha frente neste momento. Eu olharia no seu olho e falaria, leia Rambo. Rambo é muito bom. Ah, mas o filme é bom. Beleza? Vai ler o livro. O livro de Rambo é excepcional. Inclusive, eu que ia ter terminado ele em janeiro, para ser uma leitura de janeiro, mas felizmente o universo ajudou aí, ó. Tá sendo falado dele de novo, para que eu terminasse ele em fevereiro. Então tá aí, né? E assim, são 2 livros para minha meta, porque assim, minha meta literária para livros, obras no geral, tá sendo uma meta de pelo menos 3 por mês. Tá? Inclusive, provavelmente eu já tenho meu terceiro e possivelmente o meu quarto para esse mês. Porque, como eu tô lendo muito mangá, então os mangás que eu leio, quando vai virar resenha, etc., eu sempre tenho que dar uma intercalada de ler bastante coisa pra ler um livro nesse meio tempo, pra ter conteúdo pra produzir e tudo mais. Tá, então eu tô tentando intercalar e tá funcionando muito bem. Tô dando spoiler aqui de que tem bastante resenha já pronta que tá me permitindo ler muito livro. E aí, sempre que eu termino um livro, eu acabo meio que, dependendo da situação, ele passa na frente de um monte de mangá. Mas enfim, falando em mangás, o mangá seguinte, ele é uma indicação do meu amigo Fernando,
Ele já tinha falado isso ano passado, porque eu fiz uma postagem de mangás pra presentear e eu não coloquei essa obra e o Fernando ficou muito bravo, porque ele fala muito bem dela, e eu peguei digital da JBC, que é o Flying Witch. E cara, que obrinha gostosa de ler. Eu não tava esperando nada, inclusive também tem resenha. Eu não tava esperando nada, assim, eu tava esperando algo divertido. E cara, é um bagulho leve, é gostoso. Sabe aquele tipo de obra que você pega um domingo à tarde? Você olha e fala, nossa, vou fazer um café, vou fazer um chá, vou sentar e vou ler alguma coisa. É Fly Witch. Porque é uma obra gostosa, tá ligado? É leve, aquela tipo de obra que você tá lendo e você tá, nossa, como o mundo é bonito. Porque a ideia da obra é uma menina, que é a Makoto, ela tem idade já pra ser uma bruxa graduada, mas a mãe dela, por saber que ela é meio desligadinha e tal, pede pra ele morar com a família no interior, e ela vai morar pra também terminar o ensino médio, né, e já ter essa parte de bruxa de morar sozinha, e a gente vai acompanhar a Makoto nessa jornada. Então assim, esse primeiro volume ele é muito legal, ele apresenta bem os personagens, ele funciona muito bem dentro da sua proposta. Então é uma obra que sim, cara, eu recomendo razoavelmente. Vamos ver os próximos. Esse eu pretendo por mês, né, tentar pegar pelo menos um volume por mês. Mas assim, pelo primeiro volume eu já recomendo muito, é muito bom mesmo, é muito gostoso. Tá? Seguindo nas leituras, vou falar agora de quadrinho, né? Mais precisamente um quadrinho aí espanhol, que é Mortadelo e Salaminho da Figura. Que, cara, eu peguei esse Mortadelo e Salaminho na feira da Unesp. Na feira da Unesp não, na feira da USP. E eu lembro que ele, assim como um outro quadrinho que tá lá na minha estante pra eu ler depois, foram quadrinhos que eu já peguei pensando em ler neste ano. Cara, eu juro pra vocês, eu li Mortadelo e Salaminho, esse primeiro volume, 60 páginas, mas pra quem conhece quadrinho europeu sabe que ele é grandão, tal, tem um diálogo. E esse tipo de quadrinho geralmente você quer sentar e ler com mais calma, mas esse eu li rapidão. E não foi nem porque, nossa, não tem um diálogo. Não, é porque você fica tão envolvido nas palhaçadas dos dois que não tem como você não curtir, você não querer assistir tudo, querer ler tudo. Então, assim, no fim das contas, foi uma leitura bem gostosa também. É o tipo de leitura que eu recomendo, sendo muito honesto com vocês, sim. Paulo, mas como assim você recomenda? Eu recomendo, cara, especialmente se você estiver procurando alguma coisa diferente e quiser conhecer alguma coisa diferente. Porque é um livro, é um quadrinho que, tipo assim, ele já saiu aqui outras vezes. Ele tem vários, ele saiu, se não me falha a memória, pela RGE e pela Ebol, se não me falha a memória, eu tenho que confirmar. Mas ele saiu e atualmente a Figura tá lançando. Ela já lançou esse primeiro que eu peguei, foi o Sulfato Atômico, e tem o segundo que ela lançou recentemente. Então assim, é um tipo de material que vale a pena pelo resgate histórico e também vale pela curiosidade. Beleza? Agora, falando de outras obras, que agora eu tenho que ver aqui, porque na minha colinha eu já me perdi. Porque agora na minha colinha, se não me falha a memória, as próximas obras que eu li elas de forma digital, tá? Eu peguei uma versão que eu achei pra EPUB, que são, e aí eu não vou entrar muito no mérito, porque pra eu entrar no mérito eu teria que contar um pouco mais, e assim, algumas delas eu não quero contar, porque provavelmente eu vou fazer alguma coisa sobre. A primeira delas é Vinland Saga, que eu tô continuando minha leitura, né, como eu tô achando um local que o pessoal tá postando, né, os volumes em EPUB aí, eu tô dando uma lida. Então assim, Vinland Saga, eu li o que é referente aos volumes 19 e 20, que, mano, Vinland Saga, assim, só leia, é bom demais. Dei uma lida no primeiro volume de A Princesa e o Cavaleiro, que bom demais, né? Esses eu nem vou me estender, gente. São coisas que eu li assim, depois vocês vão descobrir se eu vou fazer alguma coisa ou não. E por último, não menos importante, se eu não fiz minhas contas erradas, vem Asadora, volume 1 do Urasawa. Que, cara, é Urasawa. Urasawa é pai dos mangás bons. E assim, se você não tá lendo nada do Urasawa que tá saindo no Brasil, você tá comendo uma bola gigantesca. Porque a gente tem Billy Bat, tem 20th Century Boys, tem Asadora. Teve uma reimpressão de Pluto pela Panini. Então assim, o Urasawa você tem aos montes. E eu, honestamente falando, recomendo que vocês leiam, que vocês conheçam. Mesma coisa Vinland Saga e A Princesa e o Cavaleiro. Irmão, A Princesa e o Cavaleiro eu achava que era muito mais... Eu achava que era boringzão, tá ligado? Bem chatão. E quando eu terminei de ler eu tava, meu Deus, eu amei isso aqui, é muito bonitinho. Tezuka criando show e o amor total. Então assim, vocês verem como as leituras foram bem diversificadas. Nem tanto, né? Porque boa parte é obra oriental. Mas assim, eu tô tentando diversificar um pouco mais. Hoje eu tava começando a ler uns quadrinhos nacionais da Conrad. E assim, esse mês eu quero tentar pelo menos manter a mesma
a mesma, como eu posso dizer, manter o mesmo pique do mês passado, porque mês passado bateram 36 leituras, esse mês eu quero tentar manter essa vibe nesse pique, porque assim, gente, pode parecer bobeira, ai Paulo, mas é besteira, por quê? Mas assim, a gente ganha muito lendo, e eu falei isso no episódio passado. E ler coisas variadas é muito interessante, entende? Ler coisas nacionais é legal, ler coisas lá de fora. E você vai expandindo e você vai querendo conhecer mais. Então, assim, aqui eu tenho muita coisa interessante para ler. Tem coisa ainda que tá na minha pilha de leitura. Tem coisa, inclusive, que eu quero reler. Uma das coisas que eu quero reler, até para fim de fazer conteúdo, é como eu posso dizer, o livro da Image e o livro da Abril. São duas obras que eu quero reler, porque assim, é muito interessante. Às vezes a gente pensa que não, mas vale muito a pena. Tá? Falando basicamente, né, resumidamente, foi isso, minhas leituras até a data de hoje. Né, a data do dia 12 de fevereiro. Daqui pra frente serão outras. Se você quiser acompanhar minha pilha de leitura, o que eu tô lendo, me segue no Instagram, que eu tô postando lá com frequência. Sempre que eu termino alguma coisa, eu tiro a foto e posto. Tá? Assim como, mano, eu vou tentar fazer pelo menos esse episódio, algo assim, nem que seja um episódio extra, fazendo essa mesma vibe aqui, a cada quinzena, a cada mês. Aí vocês me dizem o que vocês preferem, se vocês acharem esse formato legal, se vocês querem um formato talvez mais em vídeo, para a gente ver como é que a gente vai trabalhar. Porque esse aqui também é um experimento, era pra ser um episódio nacional? Era pra ser um episódio nacional. Mas já que eu não consegui terminar a série que eu tava vendo brasileira, que eu comecei uma série nacional pra falar, que é curtinha, 7 episódios da década ali do início dos anos 2000. Eu ia ver uma série e deu um filme que eu vou ver também e eu não consegui ver nenhum dos dois. Correria da vida adulta. Tá, mas final de semana provavelmente vai estar mais tranquilo e tem um feriado aí de carnaval vindo, então provavelmente devo conseguir conciliar isso e aí entregar um conteúdo mais diversificado pra vocês, tá bom? Comenta aqui o que vocês acharam, deixa um oi, se você está vindo e esse é seu primeiro episódio, seja muito bem-vindo. Se você não conhecia o projeto, já se inscreve, já ativa o sininho. Comentando, ele sai semanalmente em todos os agregadores aí possíveis. Fica disponível no seu agregador favorito e ele sai 3 episódios por semana. Essa semana você já tem um episódio para você que vai viajar pra praia. Paulo, eu vou pra praia, eu vou viajar aqui agora. Mas eu só tô ouvindo esse episódio, eu ouvi 1 ou 2 quebradinho e esse é o segundo que eu domino. Irmão, volta lá no 136. Se você pegar só a 7ª temporada, que é do 136 até agora, irmão, você tem episódio pra a viagem inteira. Porque tem episódio aqui que tá longo pra caramba pros meus padrões. Tá, então assim, sejam muito bem-vindos, espero que vocês aproveitem. Na semana que vem estamos de volta, ou antes, vai que, né? Mas na semana que vem, com certeza que estamos de volta com episódios aí novos. Tem um episódio que eu acho que ele não vai entrar como comentando, mas ele vai aparecer aqui, que é um rolê que eu quero fazer, eu só tenho que tomar coragem. Mas vocês vão descobrir se eu fizer. Tá bom? Por hora é isso, um abraço e nós fomos!